realizado em nossas vidas, em nosso meio. Recebe nosso louvor, nossa adoração, nossas contribuições, Pai. Abençoa o nosso diácono Valdir, o Gelben, Pai, que ontem completaram mais uma primavera. Que a vida deles seja para a honra, louvor e glória do Teu nome. Multiplica os anos de vida e saúde dos Teus filhos e use-os para a glória do Senhor. Agora fala conosco através da Tua palavra, Pai. Usa o presbítero Tiago como canal, como instrumento para falar aos nossos corações, que Ele entregue a mensagem do Teu trono para as nossas vidas, Pai. Visita o evangelista Delcimar, que passou mal, ele que estaria ministrando agora à noite, mas passou mal durante a tarde, não pôde estar. Cura o Teu filho, manifesta a Tua glória e o Teu poder, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Está acabando, irmãos. Está acabando. O tempo está chegando. Jesus breve voltará. A igreja precisa estar anelante por isso, está sensível a isso, está desejosa por isso. Amém, queridos? Aleluia. Ezequiel 37, todos acharam? Amém? E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize a eles: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós
o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pode se assentar, vai glorificando o nome do Senhor, adorando o Senhor nosso Deus. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Esse texto é um texto muito conhecido do profeta Ezequiel, um dos textos mais pregados. Eu acredito que você sabe muito sobre ele. Revela-nos um quadro de apostasia total do povo de Israel, e por causa dessa apostasia, Israel vai ser levado cativo. Ezequiel está tendo essa visão no cativeiro, numa situação controversa, numa situação difícil. O versículo 11 nos explica a condição daquela visão. Olha o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes ossos que você está vendo são todo aquele povo que eu chamei para ser o meu povo. Um povo adquirido, propriedade minha, os sacerdotes real, o povo que deveria ter um relacionamento íntimo comigo, um povo que deveria estar vivendo de uma terra que mana leite e mel, um povo que deveria estar gozando de todas as benesses de ser meu povo. Esse povo que eu tanto prometi, que eu tanto cuidei, que eu tanto preservei, que tanta provisão eu dei, esse povo está numa condição muito difícil, Ezequiel. Vocês estão aonde estão exatamente pelo cumprimento de tantas profecias, de tantas vezes que eu conclamei os meus profetas, a minha voz na terra, para falar a respeito da condição desse povo, enquanto vocês ainda habitavam na terra de vocês, da terra que eu coloquei vocês para viver, na terra da promessa. Lembra disso, Ezequiel? Eu coloquei vocês lá, eu tirei vocês do Egito. Eu provoquei um reboliço no Egito, eu tirei vocês com mão forte do Egito, tinha um mar na frente de vocês, eu abri o mar, permiti que Faraó chegasse no meio do caminho e mandei fechar o mar. Eu fiz vocês passar pelo deserto para provar o meu amor e revelar o coração de vocês no deserto, mas ainda assim eu não os entreguei às fortes dores do deserto. Eu cuidei de vocês no deserto, eu fiz vocês vencerem todo o território do deserto, as dificuldades, a nuvem que protegia vocês do sol forte do deserto, a coluna de fogo para guiar, mas também acender a chama quando estava frio. Eu cuidei de vocês, eu dei maná, eu dei carne, eu dei água, eu fiz vocês passar pelo Jordão, eu fiz Josué, eu levantei Josué e dei a ele coragem, força, vigor e poder para derrotar os inimigos que naquela terra habitavam, gigantes, homens fortes, destro na guerra. Vocês entraram por aquele lugar, não pela força do poder de vocês, mas pelo meu amor, pela minha bondade, pela minha fidelidade. Eu fiz tudo aquilo por amor ao meu povo, porque eu assim prometi, e eu sou fiel àquilo que eu prometo. Porém, quando vocês se assentaram naquela terra, vocês se embebedaram dos prazeres daquela terra. Aquela terra foi começando a criar raízes maior do que a raiz que eu quis construir no nosso relacionamento. Com isso, todo aquele que perde um relacionamento comigo torna-se parte desta terra, e aquilo que é parte desta terra é consumido por essa terra. O homem foi criado do pó, e do pó este homem voltará. Olha a situação destes homens, espiritualmente falando aqui. Se eles se apegaram àquela terra e começaram a se enveredar por outros caminhos, o primeiro Deus que a gente adora, e aquele povo vai ser um povo apóstata, um povo que vai adorar outros deuses, vai fazer comunhão com alguns povos que restavam naquele território de Israel e vai apostatar da adoração ao único Deus, e por isso eles vão para o cativeiro, para novamente Deus tratar com eles uma adoração verdadeira a um único Deus. Eles vão se relacionando e adorando outros deuses, mas o primeiro Deus, pastor e irmãos, que eles começam a adorar, é o Deus que muitas vezes nós já adoramos. Sabe qual é? O eu, o ego,
o nosso prazer, o nosso desejo, a nossa satisfação. É o primeiro Deus que eles começam a adorar. Josué vai morrer, irmãos, com muitos territórios ainda a serem conquistados, porque a terra prometida era tão maravilhosa e tão grande para um povo que não merecia, que Josué, em todo o tempo da sua vida, Neil, não conseguiu ainda dominar todos os territórios, João. Tinha mais de Deus, queridos. Há mais de Deus para nossas vidas. A promessa é tão grande que a nossa vida terrena não é suficiente. Por isso Ele promete a vida eterna. Há mais de Deus, querido. Não se conforme. Olha para quem está do teu lado. Não se conforme com a vida terrena, não. Fala aí. É pouco. Vai acabar. Breve esse vapor que é a nossa vida vai sumir, vai desaparecer. Não começa a se contentar com essas coisas aqui não, queridos. É só um trailer do que Deus quer fazer conosco na terra prometida, amém? Então continue adorando ao Senhor. Não sei a condição que você está, continua tendo um elo de vida nele, porque a gente só tem vida como estamos ligados na fonte. Você pode botar tomadinha no carregador, no celular, mas se tirar ele lá da fonte, sabe o que acontece? Nada. Ele não vai ser carregado. Então, permanece conectado para que você continue tendo vida, ainda aqui nessa terra. Amém, queridos? Esse povo perde essa conexão, vai perdendo essa vida e Deus revela. Olha, Ezequiel, esses ossos que se secaram é a casa de Israel. Por isso vocês estão na condição que vocês estão. E eu aprendo uma primeira característica desse texto aqui. Deus leva a Ezequiel a este lugar, não é à toa. Deus leva Ezequiel a este lugar para fazer algo muito importante que devemos fazer. Examinar a nossa condição. Deus não leva Ezequiel porque Ezequiel está à toa. Deus não leva o profeta Ezequiel para ter uma conversa com ele que não vai levar a nada. Não, Deus leva Ezequiel àquele lugar para mostrar a ele a real situação. Meu irmão, minha irmã, Deus te chamou aqui nessa noite. Não é simplesmente para você ouvir um bom louvor e estar sentado nesse banco acolchoado. É para colocar você diante de um cenário. É para revelar a você algo. É para você refletir sobre alguma situação que nem eu muitas vezes sei o que é, mas Deus, a partir da tua palavra, quer tirar você da condição que você está para uma visão espiritual daquilo que está acontecendo na sua vida. Deus quer te levar em um lugar de refletir a sua real condição. Examine-se o homem a si mesmo, o apóstolo Paulo nos garante a necessidade do exame. Deus leva o profeta para enxergar a real condição do seu povo. E qual é a condição desse povo? Sem vida, mortos em seus delitos. Examine-se o homem a si mesmo. O crente tem que ter esse hábito de examinar as suas próprias condutas. Examinar uma mente que, dia a dia, pode estar vagueando para as coisas desse mundo. O exame é algo que precisa ser corriqueiro. Homens, meu pai está passando por uma situação difícil, que meu pai é teimosinho, não quis fazer alguns exames, duro. Olhem pelo meu pai, amém? Espero que você esteja assistindo, pai. E meu pai não quis fazer alguns exames. O que aconteceu com a saúde dele? Foi identificar o problema tardiamente e estamos tentando tratar emergencialmente este problema. Sabe qual é o nosso problema, irmão? A gente demora demais para examinar situações que no início são fáceis de tratar. Examina o casamento. Está no início. É uma discussão, é uma coisa boba. Ainda. Examine o seu relacionamento com seus filhos. É uma coisa boba, Tiago. Ainda. Examine o seu relacionamento com os demais, no trabalho. É bobo, Tiago, é pequeno. Ainda, querido. Quando tratamos algo pequeno, não damos a chance dele crescer. Esse povo
não tratou de questões pequenas no início. Sabe qual? De relacionar com o povo que Deus mandou não se relacionar. Simples. Começou pequeno. Depois disso, esse povo começa a se misturar com o povo que Deus mandou não se relacionar. Começa a adorar o Deus desse povo. Começa a esquecer de Deus. E aí vai uma avalanche de problemas. Os problemas são bem maiores desse que eu estou resumindo aqui, tá? O problema chega a entrar no santuário. Quando você for ler os profetas e for ler Ezequiel, vocês vão ver problemas muito mais graves. Chega a dizer, Ezequiel, tem muito mais coisas além do que eu estou te revelando. O santuário. Por quê? Não tratou questões pequenas. Queridos, o Senhor nos chama nessa noite a tratar questões que devem ser tratadas logo. Não deixe as situações crescer dentro da tua casa. Não deixe as situações crescer dentro da tua vida espiritual. Sabe por quê? Se você não fizer o diagnóstico agora, você não conseguirá fazer o tratamento a tempo e vai viver de emergência em emergência. Tem vez na nossa vida que a gente é assim, a gente não planeja as coisas. A nossa vida não tem um planejamento. É a toque de caixa. É problema em cima de problema, e a gente vai tocando aquilo, é segunda-feira é problema, a gente vai tocando e vai aqui, e terça-feira vem e tal, eu vou na igreja e vai, e casa, é uma confusão. E Deus não é Deus de confusão. Examine logo, faça o diagnóstico logo. Por quê? Para que a gente não chegue na situação desses ossos. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Olha aqui no versículo 2, na parte final. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sequíssimo. Ezequiel falou isso, fazendo uma boa observação daquilo. Ele poderia falar que são ossos de mortos. Não, ele fala, são ossos e estão numa condição de degradação total. Estão sequíssimos, estão esfarelando, estão sumindo. Olha a condição espiritual disso. Olha até onde o homem pode chegar. Olha o potencial ofensivo desse ser humano afastado de Deus. Olha até onde, de tão distante nós podemos chegar no pecado. Ossos secos? Não, está além. Ossos sequíssimos. Vamos ter um período de reflexão sobre a nossa vida e de exame, irmãos. Sai um pouquinho da correria. A gente fala para a vida, e a vida pós-moderna é uma vida de trabalho e de correria, não é isso, Neil? Neil trabalha no Ceasa. Fico imaginando 5 horas da manhã, como que é aquilo lá em dia de Natal e Ano Novo, meu irmão. 5 horas já é tarde, né, Neil? Correria. Quem fica parado no Ceasa é atropelado pelo cara do carrinho, irmão. Não sei se vocês já foram aqui no Ceasa. Correria, 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 correria. Muitas vezes a nossa vida é assim. Mas Deus faz o contrário. Deus chama Ezequiel e leva Ezequiel para parar, para olhar. Analisa Ezequiel. Observa Ezequiel. Meu irmão, minha irmã, esse tempo oportuno que a gente tem aqui de 1 hora, 2 horas, é um tempo para isso. Você tirar da correria da sua casa, da correria do seu celular que não para de tocar e ter notificação, para você fazer uma avaliação de como está a sua vida e como está a minha vida. Esse momento que o pregador para de falar, você começa a conversar com seus pensamentos. Uma reflexão, uma autoanálise. Não há nada tão poderoso quanto uma autoanálise sincera e verdadeira, irmãos. É tempo do crente ter a habilidade, a condição de se autoanalisar, de avaliar a sua condição diante de Deus e diante da sua palavra. Cuidado, irmãos, a falta de autoanálise
pode nos levar a enfermidades e, consequentemente, à morte. Vejo muita gente, como o pastor sempre fala aqui, começa muito bem, mas termina mal. Sabe o que acontece? Começou se analisando, quebrantado, arrependido, humilhado, colocando-se na presença de Deus, sempre observando a lei. Com o tempo, correria, necessidade, emergência, e parou a autoanálise, começa a embolar nos caminhos, vivendo de emergência, e termina mal. Mas Deus está nos chamando nessa noite, para entendermos a importância, já amanhã, segunda-feira, de se autoavaliar e de fazer um diagnóstico como está a nossa vida espiritual. Segundo ponto, nesse texto, verso 3, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Aqui fala da limitação humana e nos ensina que a limitação humana deve apontar para a dependência de Deus. Ezequiel nos mostra que existem situações que Deus nos leva a ver para entendermos que essas situações, apesar de estarmos vendo, nós não temos a capacidade de resolvê-las. Há situações que não dá. Há situações que, apesar de estarmos vendo, nós não conseguimos resolver. Seja isso na vida de alguém, seja num cenário externo, local, casa, trabalho, faculdade, igreja, ou seja na minha própria vida. Há situações que não dá para o homem, a mulher, resolver. E nós falamos aqui cedo, pela manhã, pelo seu mérito, pelo seu intelecto, pela sua habilidade, pela sua capacidade. Há questões tão profundas que o homem não consegue resolver, mas essa limitação do homem precisa apontar para uma dependência de Deus. Deus nos leva a essas situações para ver a nossa limitação. Deus nos leva a determinados quadros, cenários, também para demonstrar o seu poder. Aleluia! O poder de Deus pode ser manifestado, primeiro, para o arrependimento, quando este caso e esse cenário é em virtude do pecado. Nesse caso de Israel, nesse caso desse texto, dentro desse contexto. Deus quer demonstrar o amor e a sua restauração e regeneração, que nós falamos aqui cedo pela manhã na escola bíblica, a este povo. Se esse povo, através do poder de Deus, se arrepender, Deus pode mudar o quadro, se houver arrependimento. E Ezequiel sabe disso. Ezequiel diz, Senhor, eu não posso, mas tu podes, Senhor. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Há quadros, meu irmão, que só Deus pode reverter. Há quadros que só Deus pode mudar. Há enfermidades que vieram para Deus se revelar como um Deus poderoso. Lembra de João 9, do 1 ao 5, em que existe um homem que está cego. E os discípulos falam, quem pecou? Ele ou seu pai? E Jesus disse, nem ele e nem seu pai. Mas tudo isso aconteceu para que fosse manifestado a ele o poder para que Deus seja glorificado. Há quadros, há situações que Deus vai nos levar para que Deus seja glorificado. Permita-se entender isso, irmãos. Há situações na minha e na tua vida, na vida desse país, na vida do nosso município, do nosso estado, dos poderes desse tempo, do mundo, para que o nome de Deus seja glorificado. Há quanto tempo esse povo minúsculo, pequeno, que era boiadeiros, agricultores,
e até hoje tentam dominar, destruir, apagar o nome desse povo da história, e essa terra nunca é destruída. A terra de Israel permanece desde o tempo da promessa até hoje, não pela força do poder do seu exército e nem da sua tecnologia, é por causa da promessa de quem prometeu, queridos. Deus prometeu e Ele cumpre. Eu não posso, mas Tu o sabes, Senhor. Há cenários na nossa casa, na nossa família, que Deus pode mudar o quadro, irmão. Eu não sei há quanto tempo você tem orado, eu não sei há quanto tempo você tem buscado, eu não sei há quanto tempo você tem colocado o seu joelho no chão, mas deixa eu te dizer, não esmorece essa tua oração, não esmorece esse teu clamor, porque a quem você ora, Ele é poderoso para mudar o quadro ainda. Aleluia! Ele pode fazer. Diga cada vez mais: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não posso. Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não tenho qualificação. Senhor, eu não tenho inteligência suficiente. Senhor, mas eu sei que Tu podes. O profeta Ezequiel viu isso. O profeta Ezequiel viu o cenário mais aterrorizante que pode acontecer com a humanidade. Qual é? Eu sempre digo isso aqui: a morte. Um quadro que o homem não pode alterar. A morte virá a todos, pastor. E o homem não pode alterar isso. E pior, o quadro que aqui está, do quê? De destruição total, ossos sequíssimos, está virando farelo, está virando poeira. Ainda nesse estágio, ainda no último estágio do ser humano, ainda no último estágio da história da criação, na morte, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus, que criou o mundo a partir do poder da Tua palavra, tem poder para tirar o homem desses ossos secos. Ele é a palavra da vida. Ele pode mudar os quadros. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia! Eu não sei, irmão, o cenário que você está. Se é terra arrasada, se está tudo certo, se está tudo bom. Se está bom, Ele pode melhorar. Esse nível ainda não é o nível que Deus quer na tua vida. Ele quer fazer você crescer ainda mais. Mas se está muito ruim, se está desastroso, diga a este problema: eu não posso problema, mas a quem eu sirvo, tudo podes. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Terceiro ponto, o poder transformador da palavra. Verso 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos secos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra. Então me disse: profetiza sobre ossos secos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meu irmão, só Deus para mandar a gente falar com o osso que está seco. Por acaso o osso tem ouvido, João? É o mesmo Deus, pastor e irmãos, que fala com Lázaro que está morto. Lázaro, vem para fora. Lázaro está morto, está ouvindo o que ali? Irmão. Que osso é esse que está ouvindo a palavra? Sabe por quê, irmão? A palavra é a vida em si mesmo. Ao pronunciar a palavra, este morto que somos nós, é gerado nesse morto a vida. É essa palavra que é a verdade, que nos liberta do corpo dessa morte. É essa palavra que gera a fonte da vida, que Jesus fala para a mulher samaritana. É essa palavra que é Cristo em nós, que nos tira dessa morte, dessa sepultura. Ele faz esses ossos ser gerado neles
vida. Ouvi a palavra. Sabe o que tem muita gente morta nesses dias, irmãos? Porque não tem comido da palavra da verdade. Tem muita gente fraca nesses dias, porque está comendo daquilo que não é a palavra. Está enchendo o bucho de tudo, menos da palavra. Quer vida? Come a palavra, osso seco. É a palavra, irmão. Louvor é bom, é gostoso, eu gosto. Música que adora o Senhor é maravilhoso, né? Transforma o ambiente, isso é muito bom. Ver um filme, ver uma série. Poxa, irmão, que isso? Maravilhoso. Fazer uma postagem no Facebook, no Instagram, no Twitter. É a vida moderna. Mas deixa eu te falar, essa vida moderna é a vida que mais tem gerado morte nos últimos dias. E nós falamos aqui pela manhã, nunca se viu tanta doença na alma, pastor. Nunca se viu tanta doença psicossomáticas, doenças que são geradas na mente e na alma e vão para o soma, corpo. Nunca se viu a faculdade tão entupida de curso para psicólogo, psiquiatra e uma penca de cursinhos para fazer de psicanalista. Gostou, Guilherme? Está rindo aí. Por que isso, irmãos? Porque é o mercado. Não é isso? Oferta e demanda, Neil? Você que é empreendedor? Qual é a oferta, Tiagão? É a partir da demanda. A penca de gente doente. Uma porção de gente batendo no parafuso que é para apertar e tentando apertar prego que é para bater, né, Gelber? Gente beliscando azulejo. É isso, irmão, uma porção de gente doente mentalmente, uma porção de gente com a alma sofrida, uma porção de gente com a alma enferma. E isso, irmão, tem uma origem. Lembra do exame? Isso tem uma origem. A falta de alimento saudável para este corpo, a falta de alimento saudável para essa alma, que aos poucos, porque não é alimentado da palavra da vida, vai gerando nele putrefação, vai apodrecendo. O que não tem vida vai apodrecendo. Já viu uma perna que começa a perder a passagem de sangue para ela? O que acontece com essa perna? O que acontece com esse braço? Essa dificuldade da passagem do sangue, se não fizer um exame rápido nessa veia e fazer uma cirurgia ali, esse sangue que não está correndo para lá, começa a perder vida ali. Assim somos nós, queridos. Se essa palavra da vida não entrar no âmago da nossa alma, a gente vai adoecendo e a gente está achando que é as situações que nos rodeiam que estão nos matando. Não é isso não, irmão. As situações rodeiam todo mundo. Eclesiastes fala que o sol nasce para o ímpio e para o justo. As dores é para o ímpio e para o justo. Por que a resposta do justo diante das situações é diferente? Porque ele é coberto pelo Espírito Santo de Deus. A vida que está nele responde diferente às situações difíceis que nos rodeiam. Se não tiver vida, se não tiver a fonte da vida, você vai morrendo aos poucos, querido. Vai adoecendo, vai sendo mortificado. E nesse verso, nós vemos o poder transformador da palavra. Evandro, me ajuda aí com Efésios 4, 12, Hebreus 4, 12 e depois Hebreus 11, 3. Somente a palavra tem poder para trazer ordem à desordem, irmãos. Olha o poder da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O poder de cisão da palavra. Ela rompe, irmãos, aquilo que é imaterial e aquilo que é matéria. Ele vai tocar na alma, no espírito, nos ossos, nas medulas,
não tem escapatória para esse ser, irmão João. A palavra vai tocar em tudo. Hebreus 11:3. Olha o poder. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não foi feita da matéria pela matéria, não foi uma explosão de Big Bang que a criou, não foi uma energia cósmica e deu origem a tudo isso, não. Tem um ser que planejou, tem um ser que arquitetou, tem um ser que é o engenheiro de todas essas coisas, que botou cada coisa no seu lugar. Sol, Senhor do dia; luz, Senhor da noite; água salgada no seu lugar; água doce no seu lugar; terra plana no seu lugar; montanha no seu lugar; vale no seu lugar; deserto no seu lugar, pelo poder da palavra. É a palavra que pôs ordem e criou todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, há coisa bagunçada na sua vida que precisa ser colocada em ordem. Há coisas nas nossas vidas que precisam ser colocadas nas prateleiras que lhes são devidas. O crente, o homem, o ser humano, precisa viver como um mundo foi criado sobre uma ordem da palavra. O ser humano não pode viver como o livro de Juízes nos revela que aquele período estava vivendo aqueles homens, aquele povo. Cada um vivendo de acordo com o que achava ser correto, com o que achava ser justo. Nós vivemos de acordo com a direção da palavra. Quer ter vida? Quer ter uma vida organizada? Quer tirar esses destroços desse vale de ossos secos em algumas áreas da sua vida? Permita que quando Deus falar, que o haja de Deus entre em todas as áreas da sua vida, irmão. Permita que a palavra de Deus comece a colocar osso no seu lugar. Osso com osso, carne com carne, pele com pele, nervos com nervos. Permita Deus ir criando vida nessa vida. Permita Deus colocando ordem aí, irmão, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua palavra. Só a palavra de Deus pode trazer ordem naquilo que está em desordem. E para concluir, o poder vivificador e capacitador do Espírito Santo. Aqui a palavra faz o trabalho de restauração. Percebe? A palavra vai ordenando, a palavra tira aqueles ossos. Eu imagino que osso de ciclano está misturado com osso de Beltrano e de fulano está aqui, está tudo embolado. Mas a palavra faz discernir. Então, esse osso é dali, aquele osso é daqui, esse crânio é dali, essa perna é daqui, esse braço é de lá. E Deus vai botando tudo na sua ordem. E aquilo que é osso começa a transformar em nervo, carne, pele. Aquela figura deplorável começa a ter uma imagem agradável a partir do ordenamento da palavra. Mas olha só que interessante, o processo de Deus levar Ezequiel, o processo de Deus liberar a palavra, que é o próprio Senhor Jesus, na ação poderosa da palavra, que é o Senhor Jesus. E agora nós vemos os três aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora nós vemos o próprio Espírito Santo agindo sobre esse povo com a promessa, que o Espírito Santo nos guia à principal promessa. Qual é a principal promessa do povo de Deus? A ir para a sua terra. Vamos lá, vamos para o texto. Versículo 14. Aquele exército está de pé. Tá? Está de pé. Mas olha só que interessante no versículo 14. E porém em vós, o meu. Ele profetizou sobre o Espírito, tá, irmão? É o Espírito do homem. Está lá. Ok? Está com vida. Amém? Vocês estão comigo aqui, queridos? Presta atenção aqui em mim, rapidinho. Viu o processo aqui? Vocês viram o processo? É que muitas vezes a gente vai no texto correndo aqui. Vocês viram o processo, né?
processo de levantamento daquele corpo, das juntas, dos ossos, da pele. Ele profetiza o Espírito, tá? Que é o ar, que é o vento, que é o sopro de vida. Ele está com vida. O exército está vivo aqui. E ele vê uma cena maravilhosa, todo um exército. Mas eu queria trazer uma verdade aqui. Está lá. Olha agora que interessante. E porei em vós o espírito do homem? Não. E porei em vós o meu, e vivereis. Ok? E vos porei na vossa, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Que Deus não levantou aquele povo à toa. Não construiu um exército e fez aquele milagre de vida à toa, para que eles voltassem a ter a mesma vida, para que eles não se levantassem daquela desordem, daquilo que estava ruim, daquela morte, para que vivessem do mesmo modo. Deus vai colocar agora naquela vida a vida verdadeira, que é viver pelo Espírito dele sobre aquele povo. E aí, então, vivendo pelo Espírito de Deus sobre eles, que no nosso caso é o Espírito Santo, cumpriremos a vontade do próprio Deus. E então vos porei na vossa terra. O Espírito Santo é o selo da salvação de todo crente. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda verdade. Não existe vida que glorifica a Deus se nós não formos cheios do Espírito Santo. Deus não levantou um exército para viver novamente neste mundo e viver a morte que havia matado eles. Deus deu vida àquele exército para que vivesse uma vida verdadeira, que era para viver para o Senhor, seu Deus. E então o Senhor os levaria novamente à terra que havia lhes prometido. Mas agora, fiéis. E aqui eu termino essa palavra. Eu quero que você fique de pé, por favor, queridos. Eu sei que esse mundo tem muitos atrativos, queridos. E ele bate a nossa porta todos os dias. Tem muita coisa prazerosa nesse mundo. Deus fez muita coisa boa, Satanás perverteu para fazer o povo ser apaixonado pela terra, que Deus deu para que a gente governasse, mas essa terra, em virtude do pecado, está gerando um governo sobre nós. E Deus, vendo a situação do seu povo, nos põe de pé nessa noite, para que clamemos, para que não sejamos apanhados pelos prazeres desse mundo, para que a nossa alma não seja infectada pelo veneno dessa terra. Mas com uma música que nós cantamos aqui, breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Oh, breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Nossa alma precisa anelar por isso, queridos. Essa terra, irmãos, não pode nos consumir. Essa terra não pode nos ter, não pode nos dominar. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Você pode repetir isso comigo? Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. O Senhor nos comprou com sangue precioso para vivermos com Ele eternamente na nova Jerusalém, adornada, ataviada, pronta para que os fiéis lá descansem e vivam com o Senhor. Amém, queridos? Que essa palavra encontre morada no seu coração nessa noite. Baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez o Senhor revelar a sua palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por nos chamar a atenção nesse tempo tão difícil, Pai, de pararmos, de desacelerarmos um pouco e contigo, Senhor, temos os nossos olhos abertos para identificar, examinar, diagnosticar a nossa real condição, Senhor. Um bom exame pode evitar quedas futuras. Um bom exame pode identificar enfermidades no seu início, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por nos fazer entender que há casos, que há situações que revelam a nossa limitação, mas devemos nos encorajar e depender somente do Senhor e do seu poder, porque o Senhor pode e quer mudar quadros e cenários em nossa vida. Pai, obrigado, Senhor, por nos fazer entender nessa noite que é a partir da Tua palavra que tudo pode ser transformado. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada, é luz. Pai, obrigado, Senhor, por nos fazer entender que a Tua palavra é transformadora, que a Tua palavra coloca ordem em algumas coisas que estão em desordem na nossa vida. É a Tua palavra. Senhor, obrigado por nos fazer entender que o Senhor não resolveu alguns problemas em nossas vidas, que o Senhor não nos colocou de pé novamente, que o Senhor não nos fez um exército poderoso na terra para se enveredar novamente por este mundo e as questões dessa terra nos dominar. Mas o Senhor nos esclarece que quer nos encher do Teu Espírito Santo, nos capacitar, nos encher, para que vivamos para o Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, para vivermos olhando para o céu e não para esta terra que a traça, que o ferrugem corrói, que a traça consome e que tudo se destrói. Mas que o nosso coração, Senhor, esteja anelante pela vida eterna, pela nova Jerusalém. O Senhor breve voltará e quer encontrar a Tua igreja santa e pronta para Ti. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá, Senhor, meu Pai, força. Nos enche da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém e amém. Ainda com a cabeça baixada, os olhos fechados. Quem sabe você nessa noite entrou por essas portas, no mesmo quadro, no mesmo cenário, na mesma situação desse texto de Ezequiel, sentindo-se como naquele vale de ossos secos, um povo destruído, sem vida, sem propósito, sem plano, sem direção. Quem sabe você não está precisando desse poder vivificador da palavra de Deus na sua vida. Quem sabe Deus não quer transformar esse cenário difícil que você se encontra,
te colocando de pé e vivendo os melhores dias da sua vida. Quem sabe você nem tem dormido à noite, a sua alma pesada, seu coração aflito, mas a palavra de Deus quer colocar em ordem a tua mente, o teu coração, a tua alma, a tua casa, a tua família, seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Deus quer reconstruir e reordenar algumas coisas na sua vida. E deixa eu te dizer, você não tem condições, mas Deus tem condição. Se você quer viver isso, eu quero orar por você nessa noite. Levanta a tua mão nessa noite. Toma um